para dar início às nossas atividades aí da sessão técnica 18 aí. Porque se tiver pessoal entrando pelo navegador, ele só permite entrar às 14h00. Boa tarde, Natan. Natan é do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, né, Natan? Isso mesmo, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim, está perfeito. São 14h, então vamos dar início então à sessão técnica 18, né? O meu nome é Gilmar Barreto, eu sou professor da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Eu e o professor Renan Diniz. Diniz, se apresente, por favor, pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan Diniz Perger, sou professor do Centro Universitário do Vale do Iguaçu. Estou aqui junto com o professor Barreto para a gente fazer a gestão dessa sessão, da apresentação dos trabalhos de vocês. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é desenvolvimento de projetos na área de química. Na verdade, deixa eu explicar como vai ser a sessão. Nós vamos dividir eles em 4 blocos, em 3 blocos de 4 trabalhos cada um. Então, a gente vai fazer 35 minutos da discussão do primeiro trabalho, do primeiro bloco de trabalho. Depois tem perguntas sobre esses trabalhos, né? Na verdade, não é apresentação, mas são perguntas que nós faremos sobre esses trabalhos. E depois desses 4 primeiros trabalhos, passamos para os outros 4 e depois os outros 4. Então, cada bloco desses aí, nós teremos em torno de 35 minutos para fazer as perguntas aí. E o João Gabriel é da UFMG, está nos ajudando, é o estudante aí que vai estar coordenando e, eventualmente, vendo se tem algumas perguntas no chat, viu, João Gabriel? Essa é só, você perguntou ontem para mim, é uma das suas atividades, ficar monitorando o chat, né, para ver se tem alguma das perguntas aí, tá bom? Então, eu vou chamando as pessoas e pedindo para fazer uma breve descrição do trabalho e a gente já faz algumas perguntas aí. Então, o primeiro trabalho, eu acho que quem vai apresentar é a Valesca, desenvolvimento de projetos na área de química analítica por meio de aprendizagem baseada em desafios. Professora Valesca, por favor, faça alguns comentários aí do seu trabalho. Ok, boa tarde a todos, todas presentes. Bom, eu sou professora de Química no Centro Universitário Facens, na cidade de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. E esse projeto, né, específico que eu estou apresentando aqui no Congresso, ele aconteceu no primeiro semestre de 2020, justamente no semestre que a gente teve toda a mudança, né, do ensino presencial para o ensino telepresencial. Era uma disciplina de projeto aplicado à engenharia química, que é o curso que eu dou aula, e vinculado à química analítica, que é a outra disciplina que eu também, né, lecionei naquele semestre.
Então, foi um semestre bastante desafiador, né? E aí surgiu a ideia da gente fazer essa aplicação da aprendizagem baseada em desafios. Então, foram colocados, na verdade, um único desafio foi colocado a todos os alunos, eles puderam desenvolver presencialmente por um mês praticamente, e depois foi tudo remoto, né? Então, foi colocado um desafio cujo objetivo principal não era chegar numa solução pronta, numa solução já orientada por mim, já pensada anteriormente por mim, mas sim pensar no processo, no caminho que eles iam percorrer. Essa era a parte principal. Eu acho que, inclusive, essa é a diferença que a gente tem da aprendizagem baseada em problemas e projetos, e nesse caminho que ia acontecer, né, toda a construção. Foi desafiador porque esse projeto aplicado ele se transformou num projeto de pesquisa, né, devido à pandemia, para ser aplicado em um outro momento, né, que até agora o momento ainda não chegou, né, mas ele foi desenvolvido naquele semestre e a gente teve um bom retorno dos alunos, né, e também bons resultados aplicando essa metodologia. Valesca, eu teria uma pergunta para fazer. Eu não sei se o João Gabriel, se alguém no site fez alguma pergunta. Se tem alguma pergunta para a Valesca? A Lá princípio, no não, espaço. professor. Não. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quer dizer, como acelerar a mudança dos professores que são informadores, né, para que eles tenham uma nova postura, ou seja, como retirar esses professores dessa zona de conforto que eles têm, né, para fazer algo novo, como você está fazendo, Valesca, com seus alunos? Isso é uma dificuldade que até a instituição, né, ela também passa por isso já faz alguns anos, né, com essa mudança de concepção. A gente já mudou bastante. Eu acho que os professores já estão, né, muito mais, né, voltados para esse ensino de projetos, trabalho colaborativo, mas é um processo de anos, né? Pela experiência que eu tenho, isso aconteceu na Facens por meio assim de muitos cursos. A gente fez muito treinamento, a gente teve muito curso à parte para conseguir entender esse modelo, né, diferente daquele que a gente se formou, né? Basicamente todos os professores, né, hoje, nós nos formamos numa época, né, do ensino tradicional, e agora nessa última década que, pelo menos, né, na minha visão, a gente tem percebido essa intensidade de mudança, né? Isso é difícil, é muito difícil. E eu acho assim, são muitos anos fazendo muito curso, muita conscientização, tendo até mesmo, eu acho que os alunos acabam influenciando isso, porque é uma geração muito diferente das anteriores, né? Então é uma geração que também a gente precisa modificar, mas assim, não é nada fácil, né? Eu acho que eu mesma tive muita dificuldade, né? Foram muitas disciplinas de projeto aplicado até eu conseguir aplicar essa aprendizagem baseada em desafios, né? É um desafio, né? Chegar a esse novo tipo de concepção. Você podia falar um pouquinho também como vocês se reinventaram durante a pandemia, né? Quer dizer, com o ensino remoto, que também é algo. Quer dizer, eu imagino trabalhar com projetos, ensino presencial seja muito mais fácil do que o ensino remoto, né? Com certeza. E assim, tinha toda a questão, né, que era 100% presencial. Então, teve a aprendizagem nas plataformas online que a gente não sabia, né, nem professor, nem aluno. Então, foi tudo assim junto, né? Tudo aconteceu assim de uma forma né, intensa, e a gente trabalhou com isso. Hoje a gente, né, trabalha de uma forma bem melhor pela própria plataforma do Zoom. A gente trabalha em salas simultâneas. É assim que a gente acaba desenvolvendo esses trabalhos, né, em equipe com os alunos. Então, naquela época também a gente iniciou, né, fazendo sala simultânea, fazendo orientação a cada uma das salas, a cada um dos grupos, enfim, usava toda a tecnologia disponível, né? Inclusive a nossa apresentação de
projeto, ela foi por meio de vídeo speech, né? Que era uma coisa que não tinha no presencial, né? O aluno ia lá, apresentava na frente da sala, tal. E agora a gente já tem todo um know-how aí sobre os vídeo speech, sobre como que eles podem, né, agregar nas aulas, né? Enfim. Mas com certeza hoje a gente está bem mais, né, adaptado a isso. Eu acho que é bem difícil, até as aulas práticas, né? Como o senhor comentou, né? Como que aconteceu isso no remoto. As aulas práticas foram um problema, né? Práticas não só de projetos, como práticas, né, do próprio laboratório, dos experimentos, mas hoje a gente já consegue fazer uma adaptação, né, mesmo para os alunos que ficam em casa, que optaram por ficar, né, no remoto, quanto para aqueles que agora estão optando, né, por ir no presencial, né? Então a gente já conseguiu unir aí essas duas frentes. Obrigado, Valesca, pelos seus comentários, parabéns pelo seu trabalho. Eu abro a palavra para alguém que tem alguma pergunta, quiser levantar a mão ou fazer alguma pergunta para a professora Valesca, por favor. Vamos passar para o próximo trabalho. O próximo trabalho é a produção de conteúdo audiovisual de engenharia como método de beneficiamento do ensino e aprendizado no contexto da pandemia do Covid-19. A professora Jéssica vai falar sobre esse trabalho. Jéssica, seja bem-vinda aí. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Na verdade, eu sou aluna. A minha professora não pôde vir hoje, mas eu vou apresentar o artigo que a gente fez. Bom, eu curso Engenharia Ambiental e Sanitária na UFJF, e o artigo ele se trata de um grupo de alunos, né, que chama Geoportal, é um grupo de estudos da universidade, e é de um formulário que a gente fez e analisou os dados, né, em cima desse período de produção de conteúdo para a internet, já que os nossos projetos foram parados, né, por conta da pandemia. Então, a gente tentou conciliar, né, não parar com os projetos da maneira que a gente conseguiu. Então, fizemos artigos e postamos em todas as redes sociais para as pessoas terem acesso, todos os TCCs orientados pela professora também. Criamos conteúdos que seriam utilizados nos projetos presencialmente e disponibilizamos em todas as redes sociais. Foram confeccionados materiais das aulas que essa tutora ministra na faculdade para as redes sociais, então, vídeos educativos, formulários para ensinar os alunos de novas maneiras, e os resultados que a gente encontrou, né, que a gente mensurou por meio da escala de Likert, foram muito satisfatórios. Então, foi um artigo muito legal, e é isso. Eu acho que Parabéns, Jéssica, pelo seu trabalho. Alguém tem alguma pergunta para a Jéssica? Eu tenho. Eu gostei muito de uma frase que vocês colocam no trabalho, que é vantajoso ensinar o aluno a aprender do que transmitir o conteúdo. Eu acho que é muito importante essa afirmação aí, né? Ensinar o aluno a aprender. Eu acho que isso a gente está fazendo. Então, o Cobenji ele tenta mostrar isso para os professores, né? Agora, me diga uma coisa, Jéssica, olha, o emprego das mídias digitais no ensino de engenharia, isso na pandemia foi extremamente útil, né? Está sendo útil, tanto é que nós estamos reunidos aqui utilizando uma mídia do Zoom, etc. Quer dizer, isso é um novo método de aprendizado, né? Agora, como o professor tradicional vai sobreviver? Essa é a pergunta. Você tem ideia? Como estudante, como que você vê isso? Quer dizer, se acabar a pandemia, você gostaria que as aulas continuassem remotas ou presenciais ou algo híbrido, etc. Ter essa liberdade das aulas serem gravadas, assistir aula em qualquer momento, etc. Como você vê isso como aluna aí? Eu como aluna, eu gostei muito do formato híbrido. Óbvio que eu tive dificuldades, né? Mas ele proporciona muitas coisas boas. A gente rende mais, apesar de trabalhar e estudar mais também, mas pelo menos eu aprendi mais a correr atrás do meu próprio estudo, né? Porque é mais difícil, você tem o contato mais difícil com o professor, os horários são complicados, né? Enfim, agora com relação à adoção dessa prática por alguns professores,
Eu vejo alguns mais novos, assim, muito eufóricos, assim, querendo ter novas tecnologias, utilizando muito o Instagram, né, para criar conteúdos que chamem mais a atenção dos alunos, mas em contrapartida, alguns mais, assim, como que, não sei como dizer, mas, tipo assim, tem alguns que não querem essa mudança, sabe? Preferem muito a sala de aula, o ensino somente expositivo, e eu acho que isso é ruim, porque não é essa geração de estudantes de engenharia que, pelo menos o trabalho traz isso, né? Tá um pouco cansado desse modo unicamente expositivo que a gente tem de aulas. Eu acho que vai ter mudanças e elas vão ocorrer, queiram ou não queiram. Quer dizer, eu estou orientando uma tese de doutorado aqui na Unicamp de utilizar o WhatsApp como transmissão de conteúdo e avaliação. Não é o Moodle, não é o Google School, tal. A gente vai a proposta é usar o WhatsApp do jeito que está acontecendo em alguns cursos já nos Estados Unidos. Então, é algo novo e realmente os professores que quiserem sobreviver, eles vão ter que estudar bastante ou vão ter que se adaptar a essa nova geração tecnológica, né, que está ocorrendo, né? Quer dizer, hoje o aluno tem toda uma enciclopédia britânica na palma da mão e vindo a tecnologia 5G aí vai ser muito fácil você ter acesso a todo esse material aí. E a minha aula, por melhor que seja, vai ter um professor que vai dar essa aula muito melhor em outro lugar. Então, sobre a transmissão desse conteúdo, então a gente vai ter que se adaptar a isso. Jéssica, muito Tem uma parabéns pergunta pelo seu para trabalho. Jéssica Tem uma pergunta então para Jéssica. ali no chat. Jéssica, as mídias sociais desenvolvidas continuam em operação e o material divulgado é apenas de uma disciplina ou se estendeu para outras? É a pergunta do Pedro Campos. Então, Pedro, os materiais estão disponibilizados nas mídias sociais do Grupo Geoportal, vocês podem procurar, tanto no Instagram, YouTube, LinkedIn, foram disponibilizados em todas essas redes, e não foi só de uma disciplina, foram de 3 disciplinas, né, dadas por essa professora, que chama Júlia Rigg, 2 eletivas e uma obrigatória das grades de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil, e também dos projetos, né, que essa professora orienta. Então, tem iniciação científica, tem material de projetos de extensão, tem material de monitoria, de treinamento profissional. Então, todos os projetos e matérias ministrados por essa professora, né, se adequaram ao momento e produziram conteúdo que está disponível para qualquer um que quiser ver. Professor Renan, mais alguma pergunta para a Jéssica? Acho que não tem, né? Não temos mais perguntas. Jéssica, então parabéns pelo trabalho. Você transmite nossos parabéns aí para o grupo que apresentou esse trabalho aí. O próximo trabalho é um exemplo de um projeto integrador, o projeto de um braço robótico de 5 eixos no curso de manufatura avançada do Centro Paula Souza. Quem vai apresentar é o professor Arthur Vieira. Arthur, a palavra é sua. Vou fazer alguns comentários. Oi, boa tarde a todos. Está chegando sim, boa estamos vendo, a imagem? Sim, estamos vendo. Sim. Então, esse projeto que faz parte do nosso trabalho pertence ao Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo, que ele tem em torno de 73 faculdades e mais de 220 colégios técnicos. E dentro desse curso inventado pelo Centro Paula Souza, que é o curso de manufatura avançada, ele foi estruturado em cima do aprendizado baseado em projetos. Então, fazendo um resumo geral, né? Em cima desse curso, teve que ser idealizado em cada semestre um projeto integrador, né? E para os 2 primeiros semestres, o primeiro ano, bem no começo do curso de 2018, a gente fez um trabalho em cima de um braço robótico de 5 eixos, na verdade 6 eixos, né? Esse braço robótico é feito em impressão 3D,
feito em ABS, e ele é totalmente construído dentro da escola, né, pelos alunos e pelos professores, claro, né? Ele é controlado por um sistema de Arduino, pode ser controlado por outras coisas, fica a gosto de quem vai fabricar. E esse braço robótico serve, inclusive, para o curso, como também serve para você fazer ensino e pesquisa. Uma das extensões interessantes desse projeto foi que a Universidade de São Paulo, no Laboratório de Automação e Controle, viu esse projeto, porque eu também fiz meu doutorado lá, e eles gostaram muito. E nós fizemos um robô específico para eles, um pouco mais complexo, né? E hoje eles dão aula em cima com esse robô. Qual que é a vantagem desse robô? Desculpe. Esse robô é muito barato de você fazer, em torno de 3 a 4 mil reais. Você constrói totalmente, inclusive a parte eletrônica dele. Então, isso foi dividido em matérias que ajudam o aluno a compreender como é que funciona o braço robótico. Então, ele tem desde desenho, no caso do Centro Paula Souza, né? Desenho técnico, tem a parte de eletrônica, né? Inclusive a montagem. Vocês estavam falando que com essa pandemia foi um estrago razoável para nós aqui, né? Porque se você tem que montar um braço, né, significa que você tem que estar junto, né? E com a pandemia a gente não pôde fazer isso. Nós vamos efetivar o 4º braço robótico a partir de outubro, tá? Que talvez dê para voltar alguma coisa, já está voltando alguma coisa aqui, né? Então foi um projeto muito interessante porque cativa o aluno, né? Você vê a coisa funcionar, né? Não só aqui nas escolas técnicas, como nas faculdades, como inclusive na USP, que ensina engenharia elétrica, engenharia robótica, no caso do professor Fábio, né? A visão do aluno, que antes era uma coisa, vamos dizer, ele só recebia informação, hoje ele participa, ele vê o robô funcionando na sala, ele pode checar aquilo lá, ele vê os problemas que dá na prática, né? Então foi um avanço muito grande, né? Antecipando alguma pergunta que vai ter, tivemos muitos problemas para a gente se adaptar a essa aprendizagem baseada em projetos, tanto os professores como os alunos. Teve que mudar, vou falar de uma maneira bem clara, o modo de entender como ensinar. Então, muitos professores ficaram reticentes, agora já melhorou bem, né? Faz uns 3 anos estamos trabalhando com isso daí, mas foi um problema meio grave para a gente, né? E outra coisa que é importante também, quero deixar claro, esse tipo de aprendizagem, ela só se dá por completo se você tiver uma estrutura laboratorial muito boa. Faltando equipamento, você não consegue fazer isso. Isso nós percebemos aqui também. Agora que está começando a estruturar melhor. É um negócio importante, assim, resumindo para terminar a minha fala, porque o Centro Paula Souza ele detém hoje, entre as faculdades de tecnologia e os colégios técnicos, em torno de 300 mil alunos. Não é pouco no estado de São Paulo, sabe? E a gente pretende desenvolver essa metodologia baseada em projetos para todo o Centro Paula Souza. É uma esperança utilizando como entrada esse braço robótico. Tá? Acho que, em resumo, seria isso aí, a exposição desse trabalho que estou apresentando para vocês. Obrigado, professor Arthur, pela sua exposição. Durante sua fala, você respondeu quase as 2 perguntas que eu ia fazer. Uma era o custo desses braços robóticos. Você falou que ficou em torno de 3 mil, 4 mil, dependendo do momento aí. Agora, vocês colocaram um parágrafo eu acho extremamente importante no texto de vocês. Quer dizer, as aplicações das novas metodologias de ensino nos cursos de tecnologia devem passar necessariamente por um processo de compartilhamento de experiências. Eu acho que essa troca de experiências que nós estamos tendo aqui no Cobenge, não só nessa sessão técnica, mas das outras, ouvindo as palestras, etc., ela é extremamente necessária. E sobre braços robóticos, né, o que eu posso dizer, eu fiquei assustado de saber que tem já shoppings aí em São Paulo vendendo milkshake com braço robótico que você não precisa... quer dizer, está muito próximo da gente esse tipo de... que a gente só imaginava em fábricas de automóveis, etc. Agora está vindo para o nosso dia a dia, né, professor Arthur? Sim, sim, isso está chegando muito perto da gente. E é uma tecnologia muito complexa, se você for olhar bem, né? O meu trabalho específico, para que você entenda onde que eu entro nisso daí, é a parte matemática de toda a metodologia de como funciona o robô. É a parte essencial, é chamada cinemática direta e inversa.
É uma matemática mais elevada, mas eu poderia dizer que isso daí é o cerne para quem quer fabricar algum equipamento robótico. Todos os grandes fabricantes têm essa matemática dele e não abrem para ninguém. É um grande segredo. E nós, no país, óramos tínhamos essa matemática e óramos tínhamos um equipamento, nunca tinha os dois. Então, a proposta da USP seria a gente integrar isso aí, como está sendo feito lá, de modo que você possa fazer uma integração desses dois mundos aí, com o objetivo futuro, não só de divulgar as tecnologias, como também trabalhar junto, né? No sentido de divulgar isso aí, fazer esses braços robóticos ou outros equipamentos também, né? Eu digo no caso da USP porque eu tenho mais acesso, mas o problema detectado incluía a Unicamp e a Unesp, integralmente. Todo mundo tem o mesmo problema. Ele não conseguia ensinar o aluno com o braço robótico ou profissional, porque, na verdade, no braço robótico profissional, ele é um usuário. E muitas vezes tem algum problema, quebrava, e a instituição não tinha como bancar, porque são valores altíssimos, em torno de 100, 150 mil, né? Enquanto que esse que te fabrica custa 5 mil. Você pode fabricar com um braço da Mitsubishi, você pode fabricar 50 desses, né? E quem fabrica são os próprios alunos, né? Arthur, eu só vou colocar algo para provocar todos nós aí, né? Vendo aquele braço robótico que faz milkshake num shopping aí em São Paulo, às vezes eu fico pensando, puxa vida, se não tivesse o braço robótico, teria 3, 4 empregos. Será que a robótica não vai criar, a automação não contradiz a geração de empregos aí, principalmente empregos de mais baixo nível? Quer dizer, você tem que ter o engenheiro elétrico, vai ter que ter projetista, engenheiro mecânico, etc., para construir esses braços robóticos, pessoas de alta qualidade, né, de formação, né? Mas a gente não está gerando mais desemprego? Só faz um breve comentário sobre isso. Você já pensou nisso? Sim, a gente vive isso desde a Revolução Industrial. Não é novidade para ninguém. E, na verdade, os empregos de mais baixo nível realmente vão ser erradicados. Estão sendo erradicados. Porque com um braço robótico mediano, R$120 mil, você substitui mais ou menos, conforme uma linha bem manual, 4 colaboradores, né? E mais ou menos em 6 meses, um ano, você se paga. Isso já está acontecendo e vai acontecer. No entanto, quem produz o braço robótico? Você tem que ter engenheiro, técnicos, tecnólogos, que é o que nós fazemos, né? Então, na verdade, vai subir esse nível de tecnologia, obrigatoriamente. E os empregos mais baixo nível vão ser removidos. Como foi, né? Lembrando um grande professor meu, muito antigo, o caso que seria o carroceiro, né? A profissão de carroceiro, que era muito importante, não existe mais, porque não existe nem a carroça. Isso sempre aconteceu, né? As vindas, para quem eu sou daqui da região de Sorocaba, né? Inclusive o pessoal da Faceta também de Sorocaba, houve uma mudança muito grande nos anos 70 e 80, quando veio o comando numérico computadorizado. Então, os tornos as máquinas eram tudo manuais, né? Ficava na perícia do operador, de repente, o comando numérico triplicava a produção, mas exigia que esse operador, que era semi-letrado, no máximo, um primário completo que ele tinha, entendesse de seno e cosseno. Então, esse pessoal foi ficando para trás. E veio os mais novos, assumiram, e nós estamos rodando aí, né? Essa evolução é natural. Mas você tem razão, os empregos de mais baixa qualidade vão ser removidos, não tem dúvida. Obrigado, professor Arthur. Parabéns pelo trabalho. É extremamente importante aí o fato de você estar propiciando aos alunos esse tipo de ensinamento aí de processo. Tem alguma pergunta no chat para o professor Arthur? Não temos perguntas para o professor Arthur. Então, professor Arthur, muito obrigado aí. Eu agradeço. O próximo trabalho é English Day, do grupo de discussões na língua inglesa, realizado pelo Compete. A professora Aline vai falar sobre esse trabalho. Aline, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou, na realidade, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo CEFET-MG, e eu também faço parte do grupo PET do curso de Engenharia da Computação. Bom,
O English Day, ele é um evento semanal que criamos a partir da percepção dessa necessidade da prática da língua inglesa. E o formato virtual que a gente fez foi em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, a gente fez este evento semanal, realizado ao longo do ano de 2020, no final das nossas reuniões semanais, e abordou 2 metodologias. Apresentações em dupla, que os membros eles se dividiam em duplas para poder apresentarem, e rotação de equipes. No grupo PET, a gente usa a metodologia Scrum e dividimos em 4 equipes: administração, eventos, marketing e desenvolvimento. Então, as equipes, nessa rotação de equipes, elas se juntavam para poder discutir sobre algum tema pré-definido. Então, sendo assim, o English Day ele foi realizado para melhorar o conhecimento do inglês e melhorar a interatividade entre os membros da equipe. Bom, tendo em vista que o ensino superior brasileiro ainda tem pontos a melhorar na nossa captação idiomática, né, a gente pensou que fosse interessante praticar internamente, já que às vezes não tem muitas disciplinas no campus, oportunidades, né, inclusive durante a pandemia, que o Cefet ele tem um grupo de discussões, que é o English Club, só que era presencial, e durante o ano de 2020 ele não estava acontecendo. Então, a gente fez essa demanda interna, então era só a gente, só os membros do PET participando. Bom, essa necessidade, né, vem muito também na avaliação durante a produção do artigo, de programas que às vezes não atingiam o nível de inglês necessário, como o Ciências Sem Fronteiras, que às vezes devolviam alunos que não tinham essa capacidade do inglês, então eles tinham que retornar, porque eles não cumpriam esses pré-requisitos. Às vezes também cursos internacionais, apresentações em congresso, que deixam o ensino brasileiro que tem muito potencial para trás, por não saber falar o inglês. Nas últimas décadas, né, o mercado de trabalho ele necessita cada vez mais que o universitário, que o trabalhador, que o profissional, ele tenha essa capacidade idiomática, especialmente na área de TI, né, que é o foco do grupo PET, de Engenharia da Computação. Aí, muito do IDEI, ele também pode contribuir nessa integração e socialização dos alunos, fazendo que a gente consiga ter mais contato com outros colegas, que muitas vezes a gente não consegue ter uma conversa mais bacana, mesmo que seja durante o inglês, como a gente tem que passar um momento antes para poder organizar a apresentação, então é um momento de socialização. Fazendo com que a gente iniba esse receio social durante as reuniões também, que muitas vezes apenas os scrums das equipes que falam durante as reuniões, então esse momento póstumo permite com que os outros alunos também possam falar. E a gente também, obviamente, falando sobre esses temas pré-definidos, a gente aumenta a capacidade de argumentação e oratória, que depois das apresentações, que, por exemplo, eu escolhi um tema de microchips, então eu explico sobre o que é um microchip em inglês. Então, caso haja alguma dúvida no final, os colegas, eles realizam essas dúvidas e os outros alunos, eles têm que responder em inglês, porque esse momento é apenas em inglês. Com base no que a gente expôs, a gente teve resultados mistos nesses 2 formatos, né, a rotação de equipes e apresentações em duplas. Então, a gente teve umas alterações nesse formato. E nesse ano de 2021, a gente ainda realiza o evento com o mesmo objetivo, mas agora com uma metodologia diferente. Agora, agrupando 3 membros com níveis de inglês diferentes, com a intenção de ter uma diversidade mais plural nesse conhecimento do inglês, porque muitas vezes um aluno que tem um inglês mais básico, juntando outros alunos que têm um inglês mais básico, não vai puxar muito, não vai ter, às vezes, um crescimento. Então, misturando esses alunos com níveis de inglês diferentes, a gente consegue ter uma melhora geral. E nisso, por fim, né, a partir de tudo que foi exposto durante o artigo, a gente percebe que o inglês ele é de extrema importância na educação superior brasileira, tanto para poder internacionalizar o nosso ensino,
quanto no crescimento profissional e pessoal de todos os envolvidos. Aí, basicamente, foi isso. Obrigado, Aline, pelas suas palavras aí. Eu acho que é um tema extremamente importante. Eu não sei se tem alguma pergunta, João Gabriel, Renan, tem alguma pergunta para a Aline? Eu, na verdade, tenho algumas sugestões, assim. Acho que quero parabenizar o trabalho do PET, Aline. Eu trabalho, dentro da engenharia civil, eu trabalho em colaboração mundial dentro das minhas pesquisas, e é um fator muito importante o quanto que o Brasil tem uma dificuldade, efetivamente, de conseguir fazer alguns graus de colaboração exatamente por causa disso. E fica uma sugestão para buscar o projeto Tandem, que é um projeto de diversas línguas, a União Europeia tem isso enquanto mais organizado, então, em que você cria esses grupos de estudo que vocês trabalharam junto com grupos de estudo no exterior. Então, existe uma iniciativa da UTFPR no Paraná de ter o grupo Tandem junto com algumas universidades alemãs para o alinhamento da língua, né? Porque a grande colaboração não é simplesmente aprender a falar a língua, mas sim conseguir efetivamente colaborar. E aí é um passo para frente no sentido do estudo de vocês. Então, para além de melhorar o próprio inglês, conseguir ter uma interação com outros profissionais nesse sentido. Então, fica essa sugestão para você, que dá uma olhadinha nos PETs. Os PETs aqui da UTFPR têm essas parcerias mais ou menos organizadas. Recomendo dar uma olhada lá. Renan, viu, Aline, eu vou fazer um breve comentário de um ex-aluno meu. Ele fez mestrado comigo, depois ele foi contratado pela Samsung e ele foi para a Coreia. E eu perguntei para ele o que ele fazia à noite lá na Coreia, quer dizer, um país estranho, etc. Eu ficava estudando inglês, mas falei, aonde? Ele falou, na televisão. São vários programas da TV coreana passando informação da língua inglesa para todos os habitantes da Coreia do Sul. Então, você vê que a gente deveria ter... quer dizer, a TV aberta deveria investir nesse processo, quer dizer, a gente, nas TVs educativas, etc., mas investir nesse processo de aprendizagem, né? A Cultura tinha um ou outro programa nesse sentido, mas era muito em horários extremamente não nobres, etc. Mas eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante e a gente realmente precisa, para melhorar o nível acadêmico, e internacionalizar o nosso ensino, os nossos estudantes, a gente precisa ter atitudes como a que vocês estão tendo aí no Cefet de Minas Gerais. Parabéns, Aline, pelo trabalho. Obrigada pelos comentários. É uma questão cultural, né, como você disse, a gente tem que, às vezes, ter uma iniciativa, porque às vezes não tem um programa como tem na Coreia, como o senhor mencionou, mas muito obrigada pelos comentários. Professor, vamos passar para o próximo bloco? Vamos passar para o próximo bloco. O primeiro trabalho é a aplicação da web para obtenção de parâmetros do circuito equivalente de transformadores monofásicos. O professor Natan vai falar sobre isso. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Também parabenizo a todos pelos trabalhos, né, desenvolvidos. Na verdade, sou aluno também das Faculdades Metropolitanas Unidas e desenvolvi esse trabalho junto com a professora Victoria Herrera. Bom, o trabalho é uma aplicação para calcular, né, como diz o título, para calcular certos parâmetros do transformador. E isso é calculado num site, né, uma aplicação web, então não é uma aplicação que roda no computador, mas é uma aplicação que roda no navegador. A ideia do trabalho foi, eu tive aula com a professora dessa matéria, que é a conversão eletromecânica de energia, e a gente usou um outro aplicativo, mas ele era em VBA, ele rodava dentro do Excel, né? E aí ele calculava tudo, mostrava os circuitos, só que uma das limitações era justamente precisar do Excel, né? E aí a professora até comentou na aula, seria muito bom se ele pudesse rodar de outra forma, né? E aí me veio a ideia de fazer ele em formato web, né? Então eu criei ele, ainda melhorei, adicionei novas funcionalidades que não tinham, mas o principal ganho é ele ser no formato web. Então é um site onde você entra e você consegue adicionar os valores do ensaio, né? E ele te devolve os valores calculados do circuito do transformador. Então, é um cálculo um pouco complexo, que ele é mais trabalhoso do que difícil. Então, é uma agilidade para o aluno poder usar isso a seu favor, né? Para ver várias maneiras diferentes daquele cálculo,
com parâmetros diferentes, qual o resultado no final. E aí, ele ser feito na versão web, possibilitou abrir até no celular. Então, até pelo celular, tablet, você consegue ir lá digitar os valores e já acessar o circuito e ele te devolve como uma imagem. Tem alguma pergunta para o Natan? Não temos perguntas aqui no chat. Então, quer dizer, seria possível, Natan, um procedimento híbrido? Quer dizer, eu tenho um transformador real, vou lá para o laboratório, vou tirando as medidas e vou colocando esses parâmetros no seu aplicativo? Isso, na verdade, já é a proposta dele. A proposta dele é encontrar o circuito equivalente do transformador real. Ah, do real mesmo. Isso. Então, o aluno ele faz um ensaio de circuito aberto e de curto-circuito, obtém os parâmetros, coloca lá no aplicativo, né, a tensão do circuito aberto, a corrente, a potência, e o de curto-circuito, né, a tensão, a corrente e a potência, e o aplicativo já devolve para ele o circuito calculado, né, com as resistências, as indutâncias, todos os valores lá e as perdas do transformador, né. E durante a pandemia, como vocês se comportaram? Quer dizer, vocês mandaram um transformador para cada aluno, um multímetro, amperímetro, como foi? Então, a gente se usou do Scilab, que é uma alternativa ao MATLAB, que é uma alternativa livre, né? Onde a gente consegue colocar um transformador e ele tem todo o cálculo interno, você consegue escolher as resistências internas do transformador, toda a questão das perdas, e ele te devolve esses valores, né? Bem confiáveis, assim. E aí você consegue usar essas duas aplicações em paralelo, né? Então, fazer a simulação pelo Scilab, conseguir os valores desses ensaios e colocar no aplicativo para testar. E a gente fez uma pesquisa nos alunos, né? A gente teve duas turmas que usaram tanto a aplicação em Excel quanto a aplicação web, e realmente os alunos responderam que a aplicação web era mais intuitiva e era muito melhor, né? Poder usar até no celular do que ter que entrar no computador com Excel para fazer aquele cálculo. Me diga uma coisa, Natan, e como que era feita a transmissão da teoria disso daí? Quer dizer, você põe lá o valor e, quer dizer, ele sabe o que está por trás do... Sim. Sim, antes, claro, sempre a gente ensina, né, todos os cálculos. O próprio aplicativo tem uma tela onde ele mostra que fórmulas estão sendo calculadas por trás, né? O que está sendo calculado ali. Mas sim, a ideia é que o aluno tenha primeiro uma teoria de todas aquelas formas, calcule uma vez, né, de forma teórica, e depois passe a usar o aplicativo, né, para não se tornar uma coisa monótona ali. Ok. Tem alguma pergunta para o Natan? Por favor, Renan. Não temos perguntas aqui no chat. E lá no site também não. Parabéns, Natan, e transmite os parabéns para a Vitória aí por esse trabalho, é extremamente importante e realmente ajuda, com certeza, os alunos de engenharia elétrica. O próximo trabalho é a aplicação em MATLAB para o estudo do motor de indução trifásico em cursos de graduação. Eu acho que quem vai apresentar é a Tatiane Monteiro. Tatiane, a palavra é sua. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu também sou aluna da Faculdades Metropolitanas Unidas. Nosso trabalho ele foi desenvolvido para a disciplina de TCC no nono semestre, também com orientação da professora Vitória Herrera. E o trabalho ele consiste num objeto de aprendizagem para auxiliar os alunos a entender os conceitos e cálculos do motor de indução trifásico. Assim como citado pelo colega Natan, ele visa fazer os cálculos dos parâmetros do motor de indução, bem como obter os resultados do circuito equivalente. Durante o desenvolvimento desse projeto, nós tentamos desenvolvê-lo em Scilab, porém nós tivemos várias limitações quanto ao software, mais da parte de interface gráfica, então nós optamos pelo MATLAB. Utilizamos o Design App do MATLAB, onde foi possível criar uma interface mais amigável, onde os alunos pudessem interagir com botões, verificar gráficos e tudo mais. E aí, a princípio, a proposta era criar somente algo que fizesse os cálculos dos parâmetros. Porém, durante esse desenvolvimento, nós vimos a necessidade de adicionar conceitos do motor para que os alunos pudessem entender de onde vinham esses valores, que eram obtidos por meio de ensaios. Então, nós explicamos
como que funcionava cada tipo de ensaio, quais eram os circuitos, né, utilizados para cada ensaio, como eram feitos. Falamos também a respeito das principais falhas obtidas em motores de indução, bem como os conceitos do próprio motor em si, o que acabou transformando a nossa ferramenta em uma espécie de microlearning, onde o aluno pode entrar e ter um breve, né, conceito de como funciona o motor de indução, a fim de ele fazer esses cálculos, né? Bem como gerar um gráfico de conjugado versus velocidade também, assim como um passo a passo que ele tem para efetuar esses cálculos manualmente. Algumas pessoas nos questionaram até durante a apresentação o porquê do MATLAB e se seria uma desvantagem. A princípio, né, nós encaramos como uma desvantagem, porém, nós conseguimos desenvolver, apresentar, utilizando o MATLAB e a versão teste, e os alunos podiam baixar inúmeras vezes. Apesar de estar disponível por 30 dias, você sempre podia renovar essa licença, né, e instalar no computador, bem como utilizar a versão online do MATLAB, que também funcionava adequadamente. Foi dessa forma que a professora realizou o teste em sala de aula com os alunos. Nosso aplicativo, comparado a outros dois, um do próprio Simulink, do MATLAB, os alunos preferiram o nosso aplicativo por ser mais amigável, por ter uma interface melhor, facilitar, ser mais intuitivo, né, para os alunos e ter esses conceitos, que eles pudessem entender o que seria cada coisa, né? Outra coisa também é que esse aplicativo também vai continuar sendo utilizado, né, a própria professora Vitória, esse semestre, na disciplina de máquinas elétricas, ela já pediu o aplicativo, ela vai utilizar, a fim também de obter mais feedback para a melhoria contínua do projeto, né? A fim da gente ir como é que falam, modificando de acordo com a necessidade dos alunos. Bom, seria isso. Obrigada. Então, eu faço uma pergunta para você e, de certa maneira, para o Natan de novo. Esse software, esses aplicativos que vocês desenvolveram aí no Centro Universitário a ideia é disponibilizar isso para as outras escolas? Com o que vocês estão pensando em patentear isso, comercializar? O que vocês pretendem fazer? Pelo visto, é muito interessante isso e ajudaria várias outras escolas de engenharia elétrica, né? Então, a ideia é, sim, disponibilizar, né? No caso do MATLAB, nós o transformamos no app e deixamos disponível, né? Mandamos para a professora e ela pode passar para os alunos dela e compartilhar, pode ser compartilhado desde que a pessoa possua o software, né? Nós até tentamos criar o aplicativo, porque o MATLAB ele tem uma ferramenta que você pode criar um aplicativo sem necessariamente ter o software. Porém, essa ferramenta é paga e a gente não conseguiu ter acesso. Então, você consegue transformá-lo num aplicativo mesmo e instalar no MATLAB versão teste, versão online, e a ideia é disponibilizar para todos os alunos de engenharia elétrica mesmo. Não vender nada, mas sim a professora utilizar como ferramenta de trabalho. A ferramenta o Natan acabou de colocar no chat o endereço onde está o aplicativo, né, para baixar, né, Natan? Isso, esse é o meu, é o web. Na web. E tem manual de utilização ou seria o trabalho que vocês escreveram? Tem o trabalho, mas também tem uma página lá no final dele, tem dúvidas de como usar o aplicativo. Então, você clica lá, ele vai ter uma tela explicando todos os cálculos e quais as limitações, como é que se coloca lá. E aí ele está hospedado numa plataforma que é a Vercel, que é livre, então ele fica lá, ele está hospedado para sempre, né? Que bom. Parabéns aí pelo trabalho, Natan, Tati. Acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo aí. Tem mais alguma pergunta para eles, para a Tati e para o Natan? Não temos perguntas aqui no chat, professor. Eu fiz uma pergunta, desculpa. Seria possível adaptar para o Scilab? Sim, nós estamos tentando fazer isso. O problema, como eu citei, o problema que nós encontramos no Scilab foi a interface mesmo, que a parte do Scilab é aquele GUI Builder,
E ali nós tentamos fazer os botões, as conexões, porém ele ficou bem, assim, não seria feio a palavra, mas a gente não conseguiu ajustar como no Design App do MATLAB. Mas sim, a gente vai tentar fazer no Scilab justamente por ser um software livre, né? Não ser pago e a pessoa poder baixar e ficar com ele sem precisar ficar atualizando a cada 30 dias, que é o caso do MATLAB. Obrigado pela resposta, Tati. Alguém tem mais alguma pergunta para a Tati ou para o Nathan? O próximo trabalho é benefícios da meditação em estudantes universitários no estudo de caso. A Cecília Couto que vai apresentar. Boa tarde. Com a adoção do ensino remoto na pandemia, muitas consequências negativas ocorreram nos alunos. Muitos deles relatavam que tiveram dificuldade de se concentrar nas aulas, dificuldade em prestar atenção, em entender, assimilar todo o conteúdo que estava sendo passado. Então, pensando nessas dificuldades, o professor Ricardo e eu, como monitora dele, nós tentamos aplicar uma prática de meditação junto desses alunos para tentar minimizar esses efeitos negativos do ensino remoto. Essas práticas de meditação, elas eram realizadas durante 10 minutos antes do início do conteúdo programático da aula e foram aplicadas tanto em turmas da graduação quanto da pós-graduação. Após, no final do período letivo, nós aplicamos juntos aos alunos um questionário para avaliar junto a eles qual tinha sido a percepção deles dos benefícios que aquela prática da meditação tinha trago e também entender um pouco do que eles achavam daquela prática, se eles tinham gostado ou não. E após todo o processamento das informações, das respostas, nós visualizamos que os alunos eles perceberam que a prática da meditação, mesmo sendo só 10 minutos antes da aula, tinha ajudado a melhorar a concentração deles, a reduzir os níveis de estresse, eles se sentiam mais leves e mais dispostos para assistir a aula, e também eles sentiram benefícios para a saúde deles, fora da sala de aula também. Inclusive, muitos deles informaram que pretendiam continuar com essa prática da meditação antes da aula, mesmo após o fim da disciplina, o fim do ensino remoto, como uma forma de melhorar o rendimento de fato na sala de aula. Eu acho que é muito interessante esse experimento, principalmente aquilo que você disse no início, né, Cecília? Nessa época de pandemia, todo mundo está precisando de fazer meditação para melhorar a saúde mental, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Parar um pouquinho para tirar o mundo lá fora para se concentrar só na sala de aula, no conteúdo que está sendo passado. E o fato de serem aulas remotas, o pessoal, como que vocês realizavam essa meditação? Vocês faziam meditação síncrona, assíncrona? Como que era esse processo? Essas meditações, elas eram por um áudio guiando a meditação, dizendo o que o aluno tinha que fazer durante aquele tempo. E a gente pedia que as câmeras ficassem desligadas, tanto para o aluno ele conseguir se concentrar só no que ele estava fazendo, quanto também porque era uma prática optativa, a gente não obrigava todo mundo a fazer. Mas ela era feita, de fato, por esse áudio em que o aluno ele dizia, faça isso, agora faça aquilo, respire fundo. Era mais ou menos assim. E tem uma pergunta aqui no chat, que é do Queixe. Ele diz o seguinte: a meditação era praticada no início de cada aula? Isso, nos 10 minutos iniciais. Às vezes, a prática da meditação mudava para uma música mais calma, podia variar assim, de uma aula para outra, mas sempre era no início da aula. Perfeito. João Gabriel, tem alguma pergunta? Renan, tem alguma pergunta? Eu tenho um questionamento. Pode fazer questionamento. Se num modelo híbrido presencial, a prática dessas meditações, elas continuariam e como elas seriam abordadas, já que vocês não visavam obrigar os alunos a fazer? A ideia seria continuar também, porque no ensino presencial, mesmo não tendo as dificuldades do ensino remoto, as dificuldades são outras.
Então, a prática da meditação também poderia contribuir para melhorar essas outras consequências negativas. Então, por não ser uma prática obrigatória, durante a realização dessa prática na sala de aula, aqueles alunos que não quisessem realizar, eles poderiam ficar livres para, por exemplo, sair da sala e voltar após o término da meditação, ou então só ficar sentado na cadeira sem fazer a prática, mas ficar durante aquele tempo em silêncio, aproveitando aquele momento para separar o mundo exterior da sala de aula. Entendi, muito obrigado. E o Ricardo disse no chat que gostaria de complementar. Isso, ele é o professor que fez comigo. Olá, pessoal, boa tarde. É só realmente complementar aí a fala, né, com relação ao que Cecília, né, falou. Então, realmente, os resultados, né, aí, de uma certa forma, a gente achou, né, que eles foram satisfatórios, né. Inclusive, no semestre, né, ao final do semestre, a gente sempre tem avaliação, né, dos discentes, né, que é feito, né, todas as universidades, né, têm esse tipo de avaliação, e eu, pelo menos, ouvi a opinião, né, de alguns alunos dizendo que a meditação já tinha, só a meditação já tinha valido, né, ele ter passado por aquele semestre, né. Então, assim, o impacto disso, né, que foi causado, né, por alguns dos docentes, foi muito bom, realmente, né? Então, o resultado que a gente aí considera satisfatório, né? E como Cecília falou, eu sempre procurávamos fazer no início, né, das aulas, 10 minutos nessa meditação guiada, então tem vários vídeos aí no YouTube, né, disponíveis, né? Não só 10 minutos, mas um tempo menor, 5 minutos, e tempos maiores. A gente trabalhava ali com 10 minutos, que eu achava que era suficiente, né, para que o pessoal entrasse aí no relaxamento e começasse a aula um pouquinho mais calmo, né? E complementando aí essa pergunta, se temos pretensões de continuar no presencial, eu acredito que eu estive pensando sobre isso, né? Aí isso vai ser um novo desafio, né? Porque acredito que uma das coisas que a gente tem que considerar é as condições, o espaço, né? Dentro da universidade. Então, realmente, se tem a pretensão de continuar essa prática, a sala tem que ser uma sala mais confortável, uma sala mais reservada. Então, pelo menos dentro da nossa própria instituição, eu só vejo, né, das nossas salas um ambiente mais confortável, que é mais reservado, né? Então, poderia, num primeiro momento, né, ter essas dificuldades, né? Mas, para esse momento agora, né, do ensino remoto, os resultados estão sendo bastante satisfatórios. Inclusive, eu ainda estou continuando, nesse semestre, eu continuo com a turma da graduação. E, às vezes, quando eu não faço, os alunos cobram, né? Eles pedem, tá? E, realmente, assim, de uma maneira geral, eu acho que é uma prática muito boa, né? Para todos nós, né? Não só para o estudante, mas para todos nós, né? Diante de tantos desafios, né, que nós estamos vivenciando nesse período de pandemia. Obrigado pelos seus comentários, professor Ricardo. Cecília, você quer complementar? Alguém que tem mais alguma pergunta? O próximo trabalho, então, muito obrigado, parabéns, Cecília, parabéns, Ricardo, pelo trabalho. Meditação é algo muito importante e realmente vocês merecem os parabéns aí. O próximo trabalho é desenvolvimento e avaliação do uso de apostila virtual interativa para o ensino da geoestatística. Quem vai falar é o Pedro Campos aí. Pedro, a palavra é sua. Obrigado, professor Gilmar. Bom, eu sou professor recém-contratado, né, vamos dizer assim, aqui da UFMG, e uma das disciplinas que eu sou responsável por lecionar é a geoestatística, né? A geoestatística, basicamente, é uma ciência de dados que tem posição espacial, né? São dados geolocalizados. E uma das grandes dificuldades que eu identifiquei no ensino dessa disciplina foi a falta de material didático em português dessa disciplina que fosse acessível aos alunos, né? É uma ciência relativamente nova, aí, que data dos anos 60. Em inglês, a gente tem muito material, né? Mas a gente começa a esbarrar exatamente no problema da língua estrangeira, como já foi mencionado aí por outro colega, né? Então, não achei adequado, né? Ou identifiquei dificuldades dos alunos com
materiais didáticos, livros didáticos em inglês, né? Em português, nós temos algumas poucas referências que não englobam todo o conteúdo didático dessa disciplina. Então, qual foi a solução encontrada, né? Foi desenvolver essas apostilas, né, que traz o conteúdo teórico em português para o aluno, vamos dizer assim, um pouco mais mastigado, um pouco mais ali, seguindo a sequência de uma análise geoestatística, mas também incluindo, né, um fator de interatividade, porque a geoestatística, ela, além de teoria, ela também tem a parte prática, né? Assim como a estatística tem a parte prática de fazer análise de dados, gerar histogramas, ver população, a geoestatística também tem. E uma das dificuldades em relação a isso é a disponibilidade de softwares, né, livres, gratuitos. E aí a gente aproveitou nessa oportunidade e nessa própria apostila virtual, ela é interativa, né, um ambiente virtual em que o aluno consegue fazer testes, né, por meio de sliders lá. Não é a finalidade dessa ferramenta que o aluno codifique, né, que o aluno saiba codificar e modificar os códigos. Essa apostila já tem implementado certos códigos, né? Logicamente que se o aluno souber, né, programar, é um plus, né, um a mais que ele vai ter para fazer análises adicionais, mas o aluno que não sabe codificar, ele pode seguir toda a sequência da teoria, né, entender a teoria e fazer a análise prática de um banco de dados que seria o padrão, né, da apostila, e ele pode modificar alguns parâmetros através dessas barras, né, e verificar qual que é a consequência daquele parâmetro no resultado final. E o resultado ele vai levando, ele vai se estendendo, né? A geoestatística é uma análise contínua, né? Então você faz lá no início, impacta o resultado final. Então ele vai identificando passo a passo qual que é a consequência das suas ações, dos seus parâmetros, das suas configurações. E basicamente, então, nós aplicamos essa ferramenta para alunos que já tinham feito a disciplina para ver o que eles achavam, né? E a grande maioria aí dos alunos colocaram como essa ferramenta com grande potencial adicional, né? Não substituindo as ferramentas mais tradicionais, as ferramentas, os softwares, né, comerciais, porque acabam que eles são mais robustos, podem fazer análises mais robustas, né? Mas foi, então, identificado esse potencial como ferramenta adicional para o entendimento, por esse caráter didático, linear, uma ferramenta que traz uma claridade maior para o aluno que está tendo o primeiro contato com essa disciplina. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Acho que o trabalho é muito importante. Vocês não têm ideia de transformar isso num e-book, num livro, etc.? A primeira vez que eu apliquei foi nesse primeiro semestre de 2021, né? O segundo semestre de 2021 também apliquei, também vi resultados. A gente ainda está tentando desenvolver um pouco mais a parte teórica dele, também a parte prática, mas com certeza é um ponto a se pensar, sim, em poder desenvolver algo relacionado ao e-book. Mas, assim, é uma ferramenta que a gente ainda está em desenvolvimento com ela, não estamos finalizados, não. Pedro, algo que me deixou surpreso, né, foi você falar isso, você fala no seu trabalho também, né, que tem poucos livros de geoestatística aqui publicados no país. Tem um livro do Amilcar Soares, né? Vocês usam esse livro? Eu esperava encontrá-lo, pelo menos, citado nas referências. Ou ele não aborda todo o espectro do curso que você está ministrando? Exato. Além desse do Amilcar, também temos do professor Jorge Cazul, da USP, né? Só que eles abordam conteúdos mais avançados para essa disciplina, que é uma disciplina mais introdutória. E acaba assim que fica um conteúdo um pouco massivo para o estudante de graduação. Eu acho que esses livros seriam mais adequados para o aluno de pós-graduação. Ele já consegue ter um entendimento maior de coisas adicionais. Então, para a disciplina de graduação, tem um livro que eu julgo muito adequado, que é o que está em inglês, né, que é do Isaacs,
que não há tradução, né? O pessoal da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está desenvolvendo um livro em português, já deve sair aí nos próximos, em breve, né? Mas, enquanto isso, a gente vai desenvolvendo ferramentas alternativas e aproveitando também da tecnologia, né, de incentivar os alunos a programar, a fazer as análises virtuais ali em tempo real. Acho que são ferramentas que não vão substituir uma a outra, né, que são adicionais, né, complementares. Alguma pergunta mais para o Pedro? Renan? Não temos perguntas aqui. Então, podemos passar para o próximo trabalho. Pedro, parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso, e que você consiga publicar seu e-book aí, muito em breve aí, para aumentar a literatura em português sobre esse tema de geoestatística aí. Parabéns aí. Obrigado, professor. O próximo trabalho já é do último bloco, né? É Laboratório de Sistemas Digitais Remotos, uma experiência em tempos de pandemia do SARS-CoV, do professor Kenji, lá da Universidade de São Paulo. Professor Kenji, a palavra é sua. Olá, obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar também todos os trabalhos, né, que foram apresentados e ainda que vão apresentar nessa sessão. Bom, eu sou professor da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, né, e essa experiência, né, que eu trago, né, eu sou também de um laboratório, na realidade, né, e essa experiência ela foi, na realidade, vivida, né, como todo mundo, né, a partir do ano passado, com a deflagração, né, de todo mundo ir para o ensino remoto. Né? Então, quando a gente começou a pensar nessa disciplina, o desafio era como tornar ou fazer com que as perdas, né, de um laboratório que é tipicamente presencial e mão na massa, né, se tornasse virtual. Né? Então, a gente saiu, né, para todo mundo já para casa, né, e com essa interrogação grande, né, enquanto a gente tinha as disciplinas teóricas, a adaptação mal foi muito rápida, né, porque tínhamos ferramentas já de tipo Google Meet, o Zoom mesmo, né, o pessoal já conhecia, já começou a adaptar rapidamente. Mas no caso do laboratório, a gente tinha um desafio enorme, era como, né, minimizar as perdas, por não ser mais exatamente nos moldes de um laboratório físico, ou seja, aquilo que a gente realizava presencialmente, mexendo em equipamentos. No caso de laboratório de sistemas digitais, a gente monta circuitos, liga, testa, né? Usa o osciloscópio, usa o gerador de funções, usa muitos equipamentos numa bancada. E como era fazer isso sabendo que todos os alunos estariam remotos, né? Bom, não foi fácil, a tarefa não foi fácil. A gente estudou muito, mas em uma semana depois que nós voltamos para esse modo virtual, a gente já deu início a uma nova estratégia, né, de como dar andamento enquanto a gente esperava novidades do retorno, que naquela época, não sei se vocês lembram, o retorno era estimado em 20, 30 dias, alguma coisa assim, né? Quer dizer, ninguém sabia ao certo, mas no fim estamos até hoje, né? Mas na época havia essa expectativa. Mas como era uma expectativa que ninguém, né, podia assegurar, então a gente começou a trabalhar no sentido de, olha, vamos trabalhar no sentido de fazer ou pensar que nós não vamos voltar no semestre, no laboratório, né? E vamos ter que solucionar isso. Enquanto isso, a gente iria aguardando as notícias da USP com relação a um futuro retorno, né? A um breve retorno. Bom, então, esse foi o contexto, né? Então, só para complementar minha apresentação, eu sou coordenador dessa disciplina, né, de Laboratório de Sistemas Digitais. Ela é oferecida para os alunos do terceiro ano do curso de Engenharia Elétrica, né? São aproximadamente 180 alunos, divididos em 12 turmas,
com 7, 8 professores, isso varia de semestre a semestre, é dado no primeiro semestre, portanto, no 5º semestre do curso de Engenharia Elétrica. E esse laboratório de sistemas digitais, ele, na realidade, dado no 5º semestre, ele é antecedido em 2 semestres por cursos teóricos de sistemas digitais, 1 e 2. Né? Então, o aluno vem no 5º semestre já com a teoria, pelo menos já conhecida, com possibilidade de praticar isso no laboratório, né? As experiências no laboratório. Bom, então, uma experiência dentro do laboratório, no modo presencial, é configurada da seguinte maneira. O aluno ele recebe, com 1 semana de antecedência, o enunciado da experiência da semana seguinte. Cada turma, né, é formado por aproximadamente 16 alunos, com duplas, portanto, 8 grupos por turma, né? E os membros, os grupos, né, a dupla, tem que estudar esse enunciado e preparar um planejamento para chegar na semana da aula propriamente dita, executar e elaborar o relatório. Tá? Agora, a atividade de planejamento e elaboração do relatório já se fazia fora do laboratório. Então, isso, em parte, não seria impactado. Porém, o grande impacto era a execução, né? Que é o cerne, é o núcleo, né, de um laboratório de engenharia. Né? Bom, então, o que nós fizemos e começamos a estudar no ano passado? Né? Claro, tínhamos professores, fizemos várias reuniões com os professores que tinham algum conhecimento de algumas ferramentas, então lançamos mãos, né, de algumas ferramentas de simulação que poderiam cobrir, em parte, aquela experiência que o aluno não iria viver no laboratório físico, mas só que a gente admitiu isso no começo como início da pandemia, né, mas que a gente não iria perder a oportunidade de um dia se retornar, a gente iria completar algumas atividades, inclusive provas, no laboratório físico, né, para minimizar as perdas. Tá? Mas o fato é que, não sei se vocês sabem, né, a própria USP mesmo, quando ela programou toda essa estratégia de retorno eventual, ela foi empurrando cada vez mais, né, para o fim do semestre, até que o semestre terminou um pouco mais tarde, né, e algumas atividades, né, por exemplo, no meu laboratório em particular, a prova final ela foi programada para fevereiro desse ano, né, justamente para a gente não perder ainda aquele espírito. Isso foi feito durante o primeiro semestre do ano passado. E a gente deixou esse planejamento para o ano seguinte, já em julho, quando a USP, né, já estava sinalizando que algumas disciplinas poderiam concluir as suas disciplinas em janeiro, fevereiro desse ano. E assim nós fizemos. Né? Interrompemos, digamos assim, em julho, né, e só deixamos a prova final prática, pensando que nós iríamos retornar em fevereiro. Acabou que não aconteceu isso. Né? Então, o que nós fizemos? Bom, até lá nós aprendemos bastante e agregamos um recurso de fazer uma experiência prática remota, acessando o laboratório físico remotamente, onde os alunos poderiam, remotamente, mexer nos equipamentos, não exatamente nos equipamentos, porque a gente tinha os técnicos que estavam fisicamente presentes no laboratório e eles configuraram todas as bancadas de uma forma uniforme, né? Todas tinham a mesma configuração, de tal maneira que o aluno pudesse colocar seu hardware para funcionar no laboratório físico e pudesse monitorar remotamente os resultados que estava obtendo. Então, a gente tinha um computador, uma placa de FPGA e uma câmera para ele poder olhar o comportamento dos LEDs que iam piscando à medida que ele ia acionando aquele hardware. O hardware era desenvolvido remotamente e carregado remotamente na placa, né, física, e lá ele podia observar. Bom, então, com isso, o primeiro semestre, o pessoal do primeiro semestre do ano passado terminou em fevereiro dessa forma. Né? Então, esse aprendizado todo, a gente conseguiu planejar agora esse semestre de 2021 para a nova turma de mais 180 alunos, e era no modo remoto novamente, então fizemos aí sem nenhum gap
todas as experiências com simuladores e ferramentas remotas e avaliamos, né, o desempenho dos alunos dessa forma. A resposta, né, isso que nós tivemos dos alunos, que os alunos gostaram muito, né, dessa experiência, principalmente quando a experiência passou do simulador para a parte prática, na metade do laboratório, já no laboratório físico, com a câmera focalizando a experiência que ele estava executando no laboratório lá na Politécnica. E aí o resultado que os alunos, né, enquanto eles tinham toda a parte, por exemplo, de uma placa FPGA teórica, eles conseguiam ver a placa funcionando com o hardware que eles tinham programado, né? Então, foi muito bom. Então, aí uma das perguntas, né, eu acho que até o moderador fez para alguns dos palestrantes com relação ao ensino híbrido, como é que vai ser o retorno, né, quais são os ganhos. Eu acho que os ganhos são enormes, né, antecipando eventualmente alguma pergunta, mas os ganhos são enormes. Eu acho que a realidade da volta, o novo normal que se fala muito, principalmente no ensino, é outro. O novo normal existe, porque muitas das práticas remotas vão se manter. Eu acho, na minha opinião. Eu também prefiro parte assim remota e parte presencial, principalmente no laboratório. Eu acho que a gente pode administrar bem, né, para que a parte prática, né, eventualmente, se a pandemia ainda... Claro, a gente tem toda a esperança que o ano que vem a gente fique 100% presencial, mas esse aprendizado que nós adquirimos durante esse período, ela não vai ser perdida. Muito pelo contrário, ela vai ser incrementada com novas ferramentas para a gente ter um incremento melhor do uso de ferramentas no ensino de engenharia. Eu acho que não há retorno para o presencial como éramos antes. E outra, aproveitando o gancho do moderador, com relação a alguns professores mais velhos, mais reticentes, né, que ou aprende ou não, usa, eu acho que não tem outro jeito. Ou ele usa, ou porque os próprios alunos já viram benefícios do ensino remoto, né? E o presencial, eu gosto particularmente de aulas presenciais, né? Eu ainda sou da época que gosto de olhar o aluno olho no olho, na sala de aula, ver a reação dos alunos na sala de aula, né? Mas eu confesso também que eu aprendi muito, eu gostei muito dessa experiência. Forçados, né, como todo mundo, a conviver com essa pandemia, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de apresentar essa experiência, né? Eu gostaria de agradecer também aos professores da Escola Politécnica, meus colegas, né, do curso, né, de 8 professores que nós desempenhamos no primeiro semestre para 180 alunos. Existem outros professores também que convivem no mesmo laboratório, que desenvolvem outras ferramentas. Eu fiz menção no próprio artigo, né, de um outro professor, que é o professor Edson Midorikawa, né, que também contribuiu bastante para a implantação dessas ferramentas e operacionalizar o laboratório físico para que a gente conseguisse fazer a contento, né? A melhor resposta foi dos alunos, né? E foi identificada como o melhor laboratório do semestre. E foi uma grata surpresa para a gente, né? E valeu todo o esforço e a cooperação de todos, tanto professores, técnicos e alunos. Então, eu gostaria de agradecer, encerro então a minha apresentação e estou aberto a eventuais perguntas. Obrigado. Gente, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, ele é extremamente importante aí. Uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, você já respondeu, né? Quer dizer, vocês têm todo um corpo técnico, eventualmente um professor no laboratório durante a realização dos experimentos, caso tenha que resetar computador, etc., né? Sempre Sim, tem exato, alguém exato. presencial lá no laboratório. Isso é comum no laboratório, professor, porque acontece algum pane, algum tilt, alguma coisa bloqueia o computador, e alguém que está remoto não dá. Então, por restrição de acesso, só um técnico ficava no laboratório e era suficiente para restartar as máquinas, né? Então, tudo bem, deu certo. E eu gosto muito de uma frase que você colocou no seu trabalho, quer dizer, a perda, né, esse aspecto perde-se um aspecto importante do laboratório presencial, que é o contato físico, a vivência com equipamentos, dispositivos, componentes em ambientes reais, que eventualmente vão influenciar nos resultados. Essa acho que é a maior perda para os alunos. Mas eu também concordo com o que você falou sobre a gente voltar. Eu dou um curso teórico na sexta-feira, das 21 às 23 horas. E os alunos falam, puxa vida, professor, está tão bom agora, eu trabalhei a semana inteira, eu agora estou em casa,
tomando minha sopa, meu chocolate quente, enquanto se eu tivesse aí presencialmente, depois eu teria que viajar 2 horas para chegar na minha residência. Então, Exato. isso acaba melhorando a qualidade de vida dos estudantes, né? Isso é Exato. muito importante. Exato. Muito Mas bom, parabéns, eu não sei se tem alguma... Renan e João Gabriel, tem alguma pergunta, professor Kenshi? Só pegando o embalo do que o professor Gilmar falou, é que eu vi que na conclusão você colocou que estão sendo feitas pesquisas para novas ferramentas para diminuir a distância entre o laboratório presencial e o remoto, correto? E você já tem alguma coisa em mente? Alguma coisa? Ainda não. Como eu falei, tem outro professor que é responsável por o curso análogo, né? O Laboratório de Sistemas Digitais do curso que a gente chama de cooperativo, que é o engenharia de computação, propriamente dita. Então, a gente coopera, né? Na realidade, ele que saiu à frente e nós conversamos bastante e fomos incorporando. Agora, eu não tenho resultado já, né, para o próximo ano, pelo menos pensando que eu vou, né, começar uma nova turma já no primeiro semestre. Porém, olha, eu ainda estou examinando como que nós vamos fazer isso, porque foi um aprendizado muito rico, né? E mesmo com essas limitações, a gente conseguiu passar, e essas perdas eu não consigo dimensionar. É lógico que existe, sim, né? De fato, a distância entre o presencial e o virtual, né? Porém, eu acho que muita coisa a gente vai incorporar, né? Agora, essa questão da pesquisa de ferramentas, olha, eu confesso a vocês que quando eu comecei, eu estava meio temeroso em como concluir um laboratório, né? E eu não tinha muito contato, a menos de ferramentas de reuniões, né? Agora, levar isso para um laboratório, né? Eu dou aulas teóricas também, né? E foi muito fácil, a transição foi muito fácil, né? Em termos de ferramentas, mas em termos de... Bom, virtual, em qualquer cenário, seja ele teórico ou prático, a perda existe, isso é fato, né? Agora, no meu caso, eu acho que... Eu não tenho novidades, sendo bem direto, hoje não tenho, terminamos agora, né, o primeiro semestre com essas conclusões. O fato é que, quando eu escrevi esse artigo, ele foi baseado na primeira turma do ano passado, terminou em fevereiro, né? E eu não tenho, justamente no relato desse artigo, exatamente a experiência integral dos alunos desse ano, né? Que eu acho que só melhorou, né? Foi muito bom, né? Então, ferramentas novas, com certeza, vão entrar, independente se a gente voltar, independente não, a gente vai voltar com todas as pesas, a gente vai voltar aí para o presencial no que vem, mas as ferramentas vão ser mantidas. Vão melhorar muito, na realidade, a nossa abordagem de experiências, né? Os alunos podem trazer praticamente as experiências prontas, né? Muito obrigado. Mas agradeço a pergunta. Obrigado. Obrigado, professor Kenshi. Parabéns pelo trabalho aí, sucesso obrigado. aí. Obrigado. O próximo trabalho é ferramentas computacionais aplicadas ao ensino de curtos-circuitos em sistemas elétricos de potência, que acho que quem vai falar é o Roberto Gomes. Isso. Estou aqui. Moira está presente aí também, o professor Daniel também está assistindo a gente. O projeto ele começou a partir de um trabalho, certo, que o professor Daniel passava na matéria Sistemas Elétricos de Potência 1, que enfatiza os componentes envolvidos num sistema elétrico de potência, as ferramentas matemáticas, né, para resolver os problemas, como montar um diagrama, resolver. E a partir da transformação desse trabalho ao longo dos semestres, que a gente trabalhava na monitoria, então a gente estava sempre revisando o projeto, a gente começou a perceber que algumas ferramentas, como o Anafaz, a AnaRede, o PowerWord, caíam muito bem no desenvolvimento de todo o trabalho, até para absorção do conteúdo teórico mesmo, porque o pessoal conseguia ter uma interação com uma ferramenta que é utilizada no mercado de trabalho e conseguia ter contato com algumas especificações, alguns detalhes de projeto que eram necessários para conseguir desenvolver o trabalho.
e isso despertava curiosidade, certo? Neles para pesquisar mais um pouco. E como o trabalho ele sempre foi feito muito com foco em desenvolver uma solução para um determinado problema, para uma determinada situação, a utilização de alguns softwares, como o MATLAB, como o pessoal falou, o Scilab, ficou como uma ferramenta extra para desenvolver aqueles cálculos matriciais muito grandes que estão envolvidos normalmente nesse tipo de problema. O Power Word, que é o que a gente abordou no trabalho, ficou como uma ferramenta tanto visual, didática, para entender o circuito, conseguir enxergar ele de uma forma mais ampla, conseguir entender a configuração dos equipamentos e tudo mais. E a gente conseguiu transformar o trabalho que era passado na disciplina de uma coisa mecânica, didática, porém mecânica, trabalhosa, para algo que explorasse situações mais complexas. Porque o software já fazia uma parte do trabalho, né? E eles podiam focar mais na parte teórica mesmo, entender um curto-circuito em uma determinada barra, o que aconteceria nas outras, o que aconteceria com um certo equipamento, sem precisar ficar recalculando tudo o tempo todo. Então, a partir desse processo, a gente começou a desenvolver o artigo e o trabalho ficou, assim, foi dito pelos alunos, né, que ficou muito satisfatório, eles gostaram de realizar o trabalho, deixaram de achar que era uma coisa muito mecânica, muito decorada, um passo a passo, para ser algo que eles podiam explorar, de fato, situações mais realistas. Moira quer complementar alguma coisa? Exatamente, Moira. Antes da Moira falar, eu quero pedir desculpas para a Moira. Eu devia ter passado a palavra para você em primeiro lugar, Moira. Desculpa, Não, tá eu acabei certo. não vendo você. Tá bom? Tranquilo. Por favor, complementa aí o que o Roberto falou. Eu acho que o Roberto falou tudo, assim, a gente até participou, né, cursamos a disciplina e, assim, a adaptação que tem sido feita durante os semestres remotos auxilia muito ao aluno ter uma visão maior do sistema, né, poder compreender, além de fazer as contas, né, compreender o que está acontecendo, o que acontece com o sistema, dependendo do tipo de curto, né, que está ocorrendo. Então, essa parte de simulação agrega muito no aprendizado. Então, é justamente por isso, né, que isso foi agregado e vem agregando cada vez mais no trabalho, né? Então, todo semestre aí, ele está sendo aprimorado pelo professor Daniel e cada vez mais se tornando algo realista, mais próximo do que a gente costuma trabalhar na prática. Professor Daniel, o senhor quer complementar o que a Moira acabou de falar e o Roberto? Professor Daniel? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. É porque o fone caiu aqui. Então, boa tarde a todos. Então, na realidade, o trabalho ele foi desenvolvido já tem um tempinho, né? E com o ensino remoto, a ideia nossa foi, basicamente, transformar o trabalho, que era feito manual, como o Roberto falou, e permitir, através de simulações, que os alunos pudessem fazer condições operativas mais próximas do real, como se fosse uma dinâmica do que ele desenvolveria se ele tivesse em uma empresa do setor elétrico, né? Como, por exemplo, calculou o curto-circuito, ele aprendeu a calcular o curto, mas isso impacta em tensão em outra barra? Como é que impacta? As configurações dos equipamentos, qual é o impacto da configuração dos equipamentos no que esse curto-circuito vai provocar em outras barras, como é a propagação, o efeito de um determinado equipamento, tipo o transformador de aterramento, para que serve o transformador de aterramento? Aí tem toda aquela questão teórica, né, que serve para isso, para aquilo, aí os alunos não conseguiam enxergar. Eu falei, simule, bote o equipamento no diagrama, simule, você está conseguindo ver o que o equipamento está fazendo, serve para isso. Então, assim, o trabalho de simulação, ele promove uma série de ganhos, né, para o aluno, tanto do ponto de vista visual, que ele consegue enxergar o que está acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo, bem como desenvolve características que ele vai utilizar, propriamente dito, no mercado de trabalho, né? Não só a parte matemática, a parte de cálculo, propriamente dito.
Então, devolvo, Gilmar. Daniel, parabéns aí, você, a Moira e o Roberto pelo trabalho, é muito importante aí. Eu tenho 2 comentários aí. Sobre o software que vocês usam, ele é um software pago, né? E é caro, né? Como que foi feito isso? Então, pode falar, professor, pode falar. Não, na realidade, o PowerWord, ele tem a versão educacional, né? Até 30 barras. 13. Né? 13 barras. Isso. Então, a gente usa o pacote educacional e usa o Anafaz. Né? Que o Anafaz, do CEPEL, ele também tem uma versão educacional, que é gratuito para as universidades, até 30 barras. É o CEPEL que é 30 barras. Então, a gente disponibiliza para o aluno. Pergunta, tem essas 2 opções. O aluno escolhe uma opção que ele melhor se identifica, né? E aí ele faz a opção. Então, o trabalho é dimensionado para o tamanho que o software permite. Que o software permite, exatamente. Perfeito. Uma outra, mas aí seria só fazer uma propaganda aqui dos colegas aqui da Faculdade de Campinas aqui. Eles têm um livro chamado Análise de Curto-Circuito e Princípios de Proteção em Sistemas de Energia Elétrica, Fundamentos e Prática. Eu não sei se você conhece esse livro do Fujio Sato e do Valmir. Conheço. Então, só fazendo propaganda do livro deles, já que vocês estão trabalhando com ensaios e curto-circuitos. Então, eu aproveito e faço propaganda dos meus colegas aqui. Eu gosto de fazer marketing das coisas boas aí. Mas parabéns para você, Daniel, que está com esse grupo de pesquisa, a Moira e o Roberto Gomes. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa empreitada aí, tá bom? Obrigada, professor. Ok, obrigado, professor. O próximo trabalho é um programa de cálculo numérico em Visual Basic para aplicações aí. Quem deve apresentar, deixa eu ver quem... A minha tela tá... eu acho que é o Arthur Vieira, né, Arthur? Arthur... Não é Arthur. Na verdade, é o João Vitor. O João Vitor. O João Vitor, tá certo, João Vitor. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo e vendo você de ponta cabeça, mas tudo tá ok. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou João Vitor, como eu já disse, sou bolsista do grupo PET da Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse trabalho, que ele foi desenvolvido com o objetivo de ajudar os estudantes da disciplina de cálculo numérico. Eu mesmo tive aula dessa disciplina em 2019, que é uma disciplina obrigatória de engenharia elétrica, e isso ajudou a desenvolver o trabalho, obviamente, porque eu obtinha as anotações daquela época, eu fiz em 2019, eu tinha as anotações da matéria, e a gente foi desenvolvendo a questão da programação utilizando o VBA, como já foi comentado em alguns trabalhos anteriormente. Ele é uma plataforma de programação do Excel. E essa plataforma ela foi escolhida devido à popularidade do Excel, que ele está presente em muitos computadores, inclusive nos computadores do nosso próprio PET lá. Se algum estudante quisesse utilizar o programa, ele ia lá, que é necessário ter o Excel instalado no computador para poder usar o programa desenvolvido em VBA, que é a plataforma do Excel. Bom, no programa, nós temos métodos de encontrar raízes de polinômios, resolução de sistemas lineares, encontrar polinômios interpoladores, derivação numérica, integração numérica, que são todos, como posso dizer, métodos que nós aprendemos na disciplina. Nós disponibilizamos esse programa online devido à pandemia. Nosso objetivo era apresentar esse programa dentro da sala, com a professora, conversar com a professora, mostrar presencialmente mesmo. Esse foi um dos motivos também da baixa participação dos alunos. Nós mandamos e-mail para cerca de 30 alunos que estavam matriculados na disciplina. Nós entramos em contato com a professora, ela disponibilizou os e-mails desses alunos e obtivemos apenas 6 respostas desses 30 alunos que nós enviamos e-mail. E chegaram ao final da pesquisa apenas 3. Então, a gente pode perceber aí uma baixíssima participação. Até no trabalho a gente escreve lá que apenas 3 alunos responderam o nosso questionário. Essa questão aí da ausência dos alunos, teve até uma situação uma reunião nossa do PET, com o PET de Engenharia Elétrica, de Engenharia Ambiental, desculpa, daqui da UFPA também, que o nosso tutor, o Orlando, ele teve uma disciplina obrigatória que teve participação de menos de 5 alunos. Então, uma disciplina obrigatória para você se formar em Engenharia Elétrica,
teve menos de 5 alunos matriculados, o que ele comentou lá que era algo completamente incomum. Então, a gente pode perceber uma diminuição da participação dos alunos nesses semestres à distância, no caso, né? E eu acredito que essa participação baixa do nosso trabalho no questionário deve ter sido em relação a isso. Baixa participação dos alunos nesses ensinos à distância, que é uma realidade aqui da nossa universidade. O programa, já antecipando algum tipo de pergunta que possa haver, ele não está disponível para novas turmas, ele foi feito apenas nessa turma para o desenvolvimento do nosso trabalho, mas a intenção é que ele seja disponibilizado de alguma outra forma, online, ou pessoalmente mesmo, por pendrive, que alguns dos nossos colegas lá do PET já até utilizam eles quando vão fazer essa disciplina de cálculo numérico. Parabéns aí pelo trabalho, João Vitor, tudo bem. O fato de vocês utilizarem o Excel como base não limita a sua utilização? Você não podia fazer isso usando algum software livre? Na verdade, a utilização do Excel também, além disso que eu havia falado, que o Excel realmente não é o software livre, mas ele tem em vários computadores lá do nosso PET, que tem a questão da licença que nós temos lá na universidade. Então, nós temos nos computadores do PET, então se algum estudante quisesse utilizar, ele poderia mesmo ir lá na nossa sala e acabar utilizando. Deixa eu ver o que mais. Participação, qual foi a pergunta mesmo? O fato de não usar software livre. Software livre. Isso. Teve outra vantagem de utilizar o VBA, é porque ele cria toda uma interface. Lá no nosso programa tem alguns prints das imagens que ele mostra lá assim, você pode colocar o valor aqui, coloca o outro aqui e soma. Eu, particularmente, eu não conheço algum outro tipo de programa que faça esse tipo de interface, assim, que coloque lá bem, de uma maneira bem, como eu posso dizer, intuitiva para o aluno que está aprendendo a matéria. Ele vai vendo lá os lugares onde coloca as informações e aperta lá só em calcular e dar a resposta. Eu, particularmente, não conheço algum tipo de outra aplicação livre dessa forma. Só se for algo online, assim, que eu, particularmente, não conheço. João Vitor, eu vou fazer só um comentário geral. No curso de graduação que eu estou ministrando, tem perto de 200 alunos hoje, são 2 turmas, e eu faço uma pergunta para ele, quer dizer, eu peço uma ajuda para eles responderem qual o sentimento deles quanto à disciplina, para mim que eu possa, de certa maneira, melhorar a disciplina para o semestre futuro. Infelizmente, o fato é que muitos alunos estão fazendo a disciplina usando um celular, então não daria para você pôr um Excel dentro do celular, eles têm limite, quer dizer, a dificuldade dos alunos é imensa nessa época de pandemia, né? E, infelizmente, quer dizer, a gente, apesar de achar que eles podem continuar fazendo o curso de maneira geral, do jeito que você falou, apenas 6 alunos responderam a mensagem, etc., eu entendo a dificuldade dos que não responderam hoje. Então, a gente precisa realmente criar condições para que todos respondam, para que a gente não tenha uma evasão muito grande, etc. E é isso aí. Mas... Sim, eu concordo. Teve até um trabalho anteriormente que comentou que ia utilizar também o VBA, mas acabou utilizando uma plataforma online, que era um site que a pessoa podia entrar lá, não era necessário ter o Excel instalado, e desenvolver o programa. Eu não vou lembrar o nome do trabalho agora, mas realmente teve algum outro trabalho que comentou isso, que tinha essa alternativa ao VBA. Seria até mais interessante. Perfeito, João Vitor. Tem mais alguma pergunta para o João Vitor, Renan ou o João Gabriel? A princípio não, professor. Então, o próximo trabalho é o Fishball como estratégia de discussão e aprendizagem ativa no ensino presencial e online. Professor Flávio Watanabe, da Politécnica, vai falar alguma coisa aí. Desculpa, São Carlos. Universidade São Carlos. Obrigado, professor Gilmar. Primeiro, eu queria pedir desculpa se vocês tiverem ouvido ruído. Eu moro em apartamento, tem uma reforma aqui por perto, se tiver muito ruidoso aí, tá?
E apesar de ser o último trabalho aqui, né, eu fui acompanhando todos eles ali e gostaria de parabenizar, porque o que mais que eu percebo, né, é como a gente consegue ser inventivo, criativo em dificuldades, né? Então, acho que essa amostra de trabalhos mostrou isso, né? Bom, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, né? Pertenço a um grupo chamado Grupo Meta, que é um grupo formado por engenheiros, médicos, fisioterapeutas e pedagogos que trabalham com metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação na universidade. E a gente promovia, fazia estudos e promovia oficinas de formação docente na universidade de forma presencial. E aí, com a pandemia, nós tivemos que fazer adaptações, como todo mundo, né? A gente percebeu isso nos trabalhos. E hoje eu trago um relato de uma adaptação que foi feita numa estratégia chamada fishbowl. Fishbowl, traduzido, é aquário, né? E essa estratégia, ela nasceu dentro da área de saúde, antigamente, quando o pessoal fazia cirurgias, né? Então, ficava lá os cirurgiões ali fazendo a operação, e um público parecia um palco, sei lá, um cirquinho assim, né? O pessoal olhando lá, o pessoal atuando, né? Depois eles perceberam que aquilo lá, né? Descobriram que existia um negócio chamado micróbio, e aí lá, fecharam os vidros, sala limpa e tal, né? Então aí fica um vidro, né? Então daí vem o princípio do aquário, né? Então você tem os especialistas trabalhando e o pessoal de fora olhando, tá? Então, com base nesse princípio, né, foi criada uma estratégia de discussão que é essa que a gente chama de fishbowl, né? E o que a gente percebeu é que existiam várias iniciativas, mas não existia um trabalho muito organizado sobre fundamentação, como que a origem, né? Então a gente trabalhou em cima disso, tá? Então, como eu falei para vocês, tem a figura dos especialistas, mas não necessariamente para ensino você precisa ter só o especialista. O formato geral do fishbowl é um círculo de cadeiras, né? Onde ficam as pessoas que estão discutindo, só quem está dentro da cadeira pode discutir um tema específico, e as pessoas de fora, um círculo externo, eles são só ouvintes. Mas se eles quiserem entrar na discussão, sempre vai ter uma cadeira vazia no aquário, então eles ocupam aquela cadeira para poder falar, né? E alguém voluntariamente desocupa uma cadeira, certo? Então essa é a estratégia de fishbowl. E, de um modo geral, a pessoa que está organizando o fishbowl, ela não interfere na dinâmica, né? Então as pessoas têm que pedir a fala, ou tem que deixar, entrar e sair voluntariamente, né? Então, assim, mas ensino de engenharia, né? Você falou lá da área de saúde, mas se aplica a engenharia? Sim, se aplica em todas as áreas. Na verdade, o que você pode pensar é usar o princípio da sala de aula invertida, onde você põe um texto, por exemplo, para os alunos lerem, né? E aí você traz situações, problemas para discutir aquele texto. Ou você está discutindo projetos, então vem a equipe, apresenta seu projeto e coloca os outros para comentar o projeto. Então, tem diferentes formas de fazer isso. A gente usa, eu particularmente uso desde vibrações mecânicas, iniciação de engenharia, metodologia de pesquisa e redação científica na pós-graduação. Sempre tem um pedaço da disciplina que dá para aplicar isso, tá? Bom, a gente fazia isso de forma presencial, aí surgiu o desafio, né, de como fazer as cadeirinhas, colocar o povo sentado nas cadeiras, né, assim agora, né? E a gente começou a pensar, né, a gente trabalha com o Google Meet, começamos a pesquisar e descobrimos que dá para fazer algumas coisas diferentes. Aí a gente está usando o Jamboard hoje, a gente criou uma sala virtual de cadeiras, onde tem o fishbowl, certo? O template do Jamboard, inclusive, está no artigo. Se vocês quiserem baixar o template, pode baixar, fica à vontade, né? E a gente usa, então, o template do Jamboard como uma sala virtual para posicionamento das pessoas, né? E o Google Meet para salas, certo? Aí pode usar até levantar a mãozinha lá e tal, né? Então, essa foi a adaptação que foi feita do fishbowl para o ambiente virtual. A gente tem usado isso, né, nas nossas disciplinas de forma remota. Temos feito oficinas de formação docente usando o fishbowl também, dessa forma, tá certo? E acreditamos que seja uma alternativa interessante, né? Já que a gente não pode estar presente na sala de aula presencial, a gente fica numa sala de aula virtual. O interessante do fishbowl também, né, que você pode trabalhar em termos de competências,
os conhecimentos específicos, certo? Porque você traz os temas para discussão e você trabalha outras questões, são habilidades e atitudes. A habilidade de saber argumentar, se posicionar, né? A habilidade de respeitar, vamos dizer assim, a fala dos colegas, certo? E ter que se colocar, né? A gente evita usar o futebol como uma forma avaliativa, né? Se estimula a participação, certo? E depois faz, por exemplo, sobre aquele tema, uma outra avaliação, por exemplo, questionário relacionado ao tema, né? Mas entendemos que essa estratégia ativa, ela promove, sim, a formação por competências de uma forma mais ampla, né? De conhecimentos, habilidades e atitudes. E, em suma, esse é o trabalho que a gente trouxe para o COBENG. Obrigado. Flávio, parabéns aí pelo trabalho, para a Karina e para o Roberto, todo o grupo aí de vocês, o Armando e a Ana, a Andréia, quer dizer, todo mundo que, a Aliene, foram várias pessoas que participaram aí. Parabéns aí para o grupo de trabalho, para todos e todas. Uma coisa que me deixou preocupado, que muitas das nossas salas não são preparadas, né, para o futebol, né? Como resolver isso? O microfone está desligado, Flávio. Desculpa. Salas presenciais, as únicas que não dão para fazer o futebol são aquelas que são em formato de anfiteatro, porque você não consegue fazer os círculos. Mas se for uma sala plana, pega as carteiras e faz os círculos, acabou. Não tem problema nenhum. Desde que o pessoal da admin não parafusou as carteiras no chão, né? Infelizmente, na nossa Unicamp tem algumas carteiras que são parafusadas no chão. É um absurdo. Sério? Exagerado. O que a gente faz, quando a gente faz a oficina de futebol, no final a gente fala, vamos organizar as carteiras de volta. Aí a gente coloca tudo de novo no lugar para não dar trabalho para ninguém. A gente desorganizou, a gente organiza de novo, né? Então, vou colocar mais um impedimento, né? Formato de anfiteatro e carteiras parafusadas no chão não dá para fazer. Perfeito. E qual disciplina você utiliza essa técnica aí? Então, desde a iniciação em engenharia, né, a gente traz alguns temas que poderiam ser avaliados de, sei lá, um questionário, alguma coisa. A gente faz, na verdade, questionário, mas quando a gente discute formação do engenheiro, né, ou ciência e tecnologia, então você coloca os textos para eles lerem e não traz questões assim, específicas daquele texto, mas contextualizando traz situações, problemas que trazem informação daquele texto, né? Então, eu uso muito em iniciação de engenharia, né? Quando a gente está discutindo as propostas de projeto de pesquisa da pós-graduação, os alunos apresentam, né, e abrem uma discussão, tá certo? Em vibrações mecânicas, o mais incrível que possa parecer, na parte final a gente fala sobre utilização, que tipo de sensor pode ser usado em diferentes situações para detectar diferentes problemas. Então, eles aprendem um pouco sobre esses diferentes tipos de instrumentos, né? E a gente apresenta, você tem um equipamento assim, assado, com pé em tais condições, qual é o instrumento mais adequado e por quê? Né? E aí a gente sempre trazendo um problema para discutir. Tá? Na hora que fechou, solucionou o problema, você joga outro problema. Não precisa ser um problema único. Então, dá para, dentro da área de cada um, dá para pensar. Então, eu consigo fazer isso para circuitos elétricos, consigo fazer isso para, sei lá, computação. Sim, né? É só usar a criatividade. Parabéns, Flávio, pela sua ideia aí, por esse trabalho que você está desenvolvendo com todo o pessoal da Universidade Federal de São Carlos aí. Parabéns aí, sucesso aí no grupo. Esse foi o último trabalho. Eu não sei se tem João Gabriel e Renan, se tem alguma pergunta online aí. Não, a pergunta que eu ia fazer já foi respondida, que era em relação à sala de aula invertida, a semelhança e tudo mais, mas ele já respondeu. Tá bom, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. A gente dá como encerrada a sessão técnica 18 aí. Se alguém tem mais alguma pergunta, abrindo para a plateia geral aí. Agradeço ao professor Cardoso, que está presente aqui também, prestigiando nossa sessão técnica aí. Agradeço a todos e a todas aí pela presença na sala, nesse evento aí. Tá bom, pessoal?
Até o próximo Cobenja aí. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Só pergunto para o pessoal do apoio aí, do suporte da Softa Lisa, quando vai ser disponibilizada as gravações, vocês sabem? As gravações são disponíveis até 7 dias após o término do evento. Ah, perfeito. Ela vai estar na Obrigado plataforma ali. Tá bom. Obrigado a todos, boa tarde, até mais, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Renan, obrigado pela ajuda aí. João Gabriel, muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Valeu, professor. Até mais.